Boa tarde, oitavo ano. Estamos mais uma vez de volta para as nossas aulas, graças a Deus. Ainda continuamos cada um em suas casas, sabemos, por qual motivo isso está acontecendo. Se proteja, proteja quem você ama e logo nós estaremos juntos novamente, ok? Bem, nós terminamos já o primeiro capítulo, vamos iniciar o segundo capítulo. Começando na página 21, que a nossa aula hoje ela é um pouquinho extensa, e ela vai da 20 a 24. Você vai encontrar no seu livro a partir da página 21, claro, porque a primeira nunca vem numerada. E o nosso título hoje, o título da nossa aula hoje, é Viver Dignamente. É um título interessante, é um assunto interessante, porque é o que nós estamos observando, o que nós vimos acompanhando nos últimos dias. Então, viver dignamente. E eu começo com uma pergunta para vocês. Você conhece alguém que vive em condições subhumanas? Se nós fôssemos listar nessa tarde, as pessoas que a gente conhece, que tem ao nosso redor, nós iríamos fazer a menção de um tanto. Porque ainda existe, Tio, o que é o viver dignamente? É aquele viver onde nós temos pelo menos o necessário para suprir as nossas necessidades. Não vou nem me estender na questão do luxo, mas pelo menos a parte principal. O que seria a parte principal do viver dignamente? Onde você tem o almoço, a janta, o café da manhã, o direito de ter uma casa, de ter um teto, de ter uma família, o direito da saúde pública, que isso é um dever, é um direito nosso, aliás, é um dever dos nossos governantes nos proporcionar, porque isso faz parte de um viver dignamente do ser humano, na qualidade de vida que ele tiver. Ou seja, ele não precisa ser de classe alta, ele não precisa ser de classe média, ele tem esses direitos. Nós temos esse direito de viver dignamente. Por quê? Porque para isso nós pagamos os nossos impostos. Por mais, ou vamos dizer, por pequenos impostos que nós pagamos, conforme seja a nossa condição, as nossas condições e o nosso uso, nós pagamos impostos. E esses impostos, eles servem para isso, para nos ser retribuído depois. Mas, infelizmente, isso não é o que acontece, na maioria das vezes. Então, o viver dignamente para nós seria o básico, pelo menos. Que tivéssemos pelo menos o básico. Ok? Então, começando aqui, na nossa aula de hoje, nós vamos começar com o primeiro parágrafo, que diz o seguinte: existem inúmeras situações na vida que não são dignas, ou seja, não são respeitosas, são indecentes. Algumas delas acontecem porque vivemos em um país bastante desigual em sua realidade social e econômica. As pessoas de classes sociais diferentes não são assistidas da mesma forma, provocando um abismo entre pobres e ricos. A gente observa que entre esses dois lados tem uma separação, sim. As pessoas, elas vivem de acordo com suas classes sociais. Elas são separadas por suas classes sociais. Há também as situações indignas causadas por fatores de ordem emocional resultantes, em muitos casos, do tipo de vida que escolhemos ou que somos levados a escolher. Nós não estamos, ou nós não temos, não levamos a vida que levamos por escolha. Muitas das vezes, não é o que a gente quer, não é o que planejamos pra gente, mas isso pode vir a acontecer. E aqui no livro a gente observa, olhem essas imagens. Uma pessoa de rua, um morador de rua. Na outra página a gente observa uma criança. Já
um rapaz trabalhando, uma outra criança observando. Mais embaixo você pode observar na outra imagem uma criança na frente de uma casa simples. Então essas imagens ela mostram o quê? Que dentro da sociedade, dentro do viver dignamente, nós vamos encontrar de tudo isso a qual nós estamos vendo nas imagens, né? Então, a primeira imagem, uma pessoa sentada na calçada. Essa pessoa, ela tem uma vida digna? Não. Para ela ter uma vida digna, ela tinha que ter pelo menos um teto onde ela pusesse, onde ela tivesse um local para ficar, né? Mas isso é uma escolha? Bem, muitas das vezes, pode ser uma escolha. Já assisti reportagem de pessoas que vivem na rua hoje, que já teve uma família antes, mas que é uma opção que ele escolheu, né? Foi um lado que ele escolheu. Mas isso é raro. As pessoas que realmente vivem na rua é porque não tem como ter uma vida diferente. E aí ele mostra, né, na página 21, uma criança. Essa criança suja, calçadinha, porém suja, descabeladas. Isso mostra que ela também vive na rua, né? Não tem uma vida digna. Na página 21, diz o seguinte: nesse capítulo, aprenderemos a identificar as desigualdades sociais, o que são direitos humanos e como podemos fazer nossa parte para mudar essa realidade injusta. Para começar o debate, analise as imagens seguintes e converse com seus colegas e seu professor sobre como elas representam a falta de dignidade da vida de muita ou na vida de muita gente. As imagens que eu acabei de colocar para vocês, né? Pedi que vocês olhassem comigo, refletindo um pouco sobre essas imagens. Mas nos perguntamos, tem alguém responsável que poderia fazer alguma coisa por essas pessoas para que elas pudessem ter uma vida melhor do que elas vivem hoje? Sim. Infelizmente, nós vivemos em um país onde ainda os nossos políticos, né, eles ainda não têm um olhar voltado para esse lado, infelizmente. Nós observamos que esse problema ele tem se agravado, ele tem crescido ultimamente mais e mais. Até porque eles não olham com uma seriedade. Eles passam como se fosse uma maquiagem de que está tudo bem, né? De que está evoluindo, de que está crescendo, que eles estão fazendo os papéis dele muito bem feitos em relação à sociedade. Mas o que a gente observa é que por trás dos bastidores não é realmente o que acontece. Por que isso não acontece? Não teria as condições devidas para que viesse realmente acontecer essa melhoria? Sim, mas a corrupção ela faz com que isso aconteça. Ela faz com que esse ser humano ele venha pensar cada dia mais só em si, que é o que a gente tem observado. Quem está lá no poder, quanto mais ele tem, mais ele quer. E quem está lá para trás, claro, ele vai ficar sempre esquecido. Mas a gente vai culpar sempre só os políticos? Não, porque se eles estão lá, foram nós, né? Fomos nós, melhor dizendo, que escolhemos. Então também falta da nossa parte fazer melhor essas escolhas. Olhar muito bem quem vamos colocar lá para nos representar depois. Né? Não podemos também colocar a culpa somente neles. Nós também participamos desse momento. Aí vem processo e desigualdade. O processo econômico pode ser encerrado como algo positivo em uma sociedade, porque comprova nossa capacidade de crescer, aprender, descobrir novos mundos. Mas o progresso tem seu preço. Correria, estresse, doença, poluição, entre outros problemas. Além disso, o progresso econômico não é igualitário. Algumas pessoas sentem mais seus benefícios, outras sofrem mais com suas desvantagens. Ou seja, né? Para que aconteça o progresso social,
nós observamos que alguns irão perder e outros irão ganhar. Mas por que isso precisa acontecer dessa forma? No parágrafo onde eu li, ele fala que para conseguir determinados, nós temos que ter outras, ou temos que perder, temos que correr, temos que aprender. E isso faz parte da construção desse progresso. Mas esse progresso ele não pode somente evoluir pensando no nosso bem na frente e não lembrando lá no futuro o que poderá acontecer. Tipo, cuidar do meio ambiente. Nós estamos crescendo, nós estamos progredindo dentro da sociedade, estamos avançando a cada dia. Mas será que nós estamos fazendo isso com responsabilidade? Será que nós estamos fazendo isso preparando para o futuro, olhando para o futuro que virá também para nós? Tudo isso faz parte da construção social, dentro do viver dignamente, dentro do viver de igual, né? Mas também temos que olhar para esse lado. A desigualdade social, ela também acontece nesse momento. Que momento é esse? No momento em que eu importo somente com o meu bem-estar, com o meu lado bem. Eu não importo se o que eu estou fazendo hoje vai prejudicar quem está do meu lado amanhã, vai prejudicar quem está vindo aí atrás de mim. Eu estou ligando somente para mim. Eu quero saber se eu estou bem. E não é assim, né? Para a gente evoluir, nós temos que pensar em todas as partes, de todas as formas, na verdade. Enquanto poucos indivíduos têm parte na riqueza gerada no nosso país, a grande maioria vive com apenas um pouco mais do que o necessário, além de ter muitos de seus direitos básicos negados, sem contar as famílias que vivem na miséria, com nada ou quase nada, sem acesso à moradia, à educação, à saúde, ao trabalho e ao lazer. As grandes filas nos hospitais e postos de saúde e nas agências de emprego são um reflexo nítido da injustiça social que nos cerca. Esse parágrafo ele fala, né, realmente do que é esse viver em desigualdade. E nós observamos que uma das partes que mais acontece hoje, ou uma das coisas, né, que mais acomete hoje os seres humanos, é a desigualdade em relação à pobreza, à miséria, à fome, o descaso realmente, onde nós ainda encontramos pessoas, famílias, que vivem hoje apenas com benefício social, que é esse dado pelo governo, que é o chamado Bolsa Família. Grandes famílias hoje não têm uma oportunidade de emprego, não têm uma oportunidade de ter uma vida melhor, porque da situação realmente acontecida no país. Não é às vezes culpa da pessoa dela não correr, dela não se preparar, dela não ir buscar, né, dela não ir atrás. Então as oportunidades, elas também são poucas, e é claro, elas são destinadas àquelas pessoas que lutam, que correm atrás, que se qualificam para conquistar aquele espaço. E por esse motivo é que a gente observa que muitos estão ficando para trás. Porque, tia, isso não é, ou muitas vezes pode até ser, por parte da própria pessoa, né? De incentivar, de correr, de buscar, de lutar por aquilo, porque facilidade também para isso hoje nós temos. Nós temos faculdades, né, gratuitas, que as pessoas hoje podem estar frequentando, podem estar se formando. Então isso também depende dos dois lados, né? Que as oportunidades elas vêm, mas muitas das vezes a gente fecha os olhos para elas, cruza os braços. Então ele diz o quê? Que as grandes filas de hospitais, os postos de saúde, lazer, isso não tem, gente, para as famílias consideradas pobres, vamos dizer. Qual é o lazer que tem na nossa cidade, vamos dizer, para famílias pobres? Que tiram um dia, um final de semana, um domingo, para sair com sua esposa e seus filhos, para se divertir em um local que
supostamente tivesse sido feito, construído para esse tipo de gente, para essa família. Não tem, infelizmente. Então, o que a gente pode observar? Que além das dificuldades que nós enfrentamos, né, no nosso dia a dia, em relação à sobrevivência em si, porque é o principal, é o foco que as pessoas lutam hoje, nós encontramos muitas outras dificuldades em relação a todo esse meio que nós vivemos. O medo, a ansiedade, a depressão decorrente da solidão e do ritmo da vida estafante também são problemas atuais com os quais muita gente tem de lidar. A estrutura física das grandes cidades não favorece o contato constante entre as pessoas. Se separarmos bem os prédios, condomínios, isola os moradores uns dos outros. Ademais, as experiências diárias com redes sociais na internet fazem com que fiquemos cada vez mais conectados com outras pessoas por meio de tela de computador ou de celular, em vez de termos contatos físicos e pessoal. Esse modelo de vida individualista, aliado à pressa e ao esforço exigido pelo trabalho cada vez mais cansativo, desencadeia problemas psicológicos e emocionais, que às vezes necessitam de orientação médica. Em muitos casos, é o preço que se paga pela busca desenfreada pelo lucro e pelo consumismo sem limite. Bem, gente, nós vamos parar aqui nesse parágrafo, certo? Da página 22. A nossa aula ela é extensa, então a gente vai parar aqui e na próxima aula nós retornamos com o nosso debate sobre esse assunto, que é o viver dignamente. Por essa razão de não termos terminado o conteúdo, eu não vou deixar a atividade, ok? E na próxima aula a gente retorna da página 22.